Olá, galera do oitavo ano. Antes de finalizarmos o capítulo 2, ele traz esse capítulo uma nuance, né? É um rebuscamento desse capítulo, e preste atenção que, finalizando a questão das invasões holandesas, antes de irmos para o iluminismo, que é o capítulo 3, tem dois aspectos importantes que nós temos que tratar ainda no capítulo 2. Já saindo, é claro, da invasão holandesa, nós temos que falar sobre dois aspectos. Primeiro, é o processo de interiorização do Brasil, muito importante. Após a decadência do açúcar, após a crise da produção açucareira com a saída dos holandeses, Portugal não tinha recursos para retomar a produção do açúcar no Brasil. Então, houve um novo elemento na economia brasileira, e esse elemento ele foi de fundamental importância para os rumos que o Brasil ia tomar, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista territorial, né? Que foi o processo de interiorização. O principal vetor, foram dois vetores de interiorização do Brasil. O primeiro vetor foi a pecuária, a introdução do gado. Já na época da produção açucareira, no auge da produção açucareira, o gado já era um elemento agregador, né, porque ele utilizava como transporte, força motriz nos engenhos, mas que agora, nesse momento, pós saída dos holandeses do Brasil, do Nordeste, foi necessário uma nova invenção econômica. A produção açucareira demorou para se restabelecer e, de fato, nunca voltou a ser a mesma depois da saída dos holandeses, e a pecuária passou a ser um dos elementos importantes, porque vai funcionar como fonte de alimentos e também como fonte de interiorização. A produção da pecuária deixa de ser apenas uma produção de subsistência e passa a ser uma produção verdadeiramente econômica, mas sob o ponto de vista interno da colônia. Ou seja, o gado ele foi aproveitado muito mais para sustentar a economia interna do que externa. A carne era exportada, o couro também, mas ele foi muito mais aproveitado aqui nesse momento de crise. Então eu ressalto isso. A outra questão foi a utilização dos rios, principalmente o Rio São Francisco, que teve uma função primordial no escoamento da população brasileira e também no processo de interiorização, também chamado de Rio dos Currais, né? Esse foi um aspecto importante pós saída das invasões holandesas. Falando de território, nós temos aqui também que falar do processo de ocupação de terras, e acabou que com esse processo de interiorização nós vamos atingir terras espanholas, né? O primeiro tratado, o mais importante da época colonial, foi o Tratado de Tordesilhas. Esse foi ultrapassado com o processo de interiorização. Portanto, houve a necessidade de se estabelecer novos tratados. No livro de vocês, na página 46 e 47, né, ele trata tanto da questão da pecuária, como também da questão dos tratados. O Tratado de Utrecht, o Tratado de Madrid, que foi importante, que definiu o ut possidetis, ou seja, a terra pertence a quem ocupa, vai modificar tanto no norte do Brasil, como também no sul do Brasil, a ocupação dos territórios, né? É importante ressaltar que houve a ocupação do território que hoje pertence ao Uruguai, os 7 povos das Missões, né? E que também ali é a fronteira com o estado atual do Rio Grande do Sul, né? E esses tratados eles vão parcialmente definir como vai ficar o território brasileiro, que antes era definido pelo Tratado de Tordesilhas. Ok? Essa é uma pequena observação que eu tenho que fazer sobre o capítulo 2, e agora vamos então passar para o capítulo 3 na próxima videoaula. Um abraço.